Bom dia, o meu nome é Camilo Lourenço e esta é a edição da Cor do Dinheiro do dia 28 de novembro do ano da graça de 2019. Bom, aqui o São Pedro, que já tinha começado a deitar um bocado de água, acaba de me poupar uma molha, pelo menos para os próximos minutos. Vamos ver se isso se mantém durante o período em que vai decorrer o programa, porque como sabe eu odeio fazer isto indoors, faz parte e é uma das imagens de marca da Cor do Dinheiro, fazer sempre isto ao ar livre. Temos essa característica fantástica de sermos um país com tempo para poder fazer estas coisas. Bem, parece-me que está tudo bem com som e imagem. Eu queria, antes de começar o programa de hoje, fazer dois apontamentos. O primeiro, para lhe dizer que para não perder o think tank de ontem, assim como já tinha dito, para não perder a conversa, o Mel Talks com a historiadora Helena Matos, antes de ontem, porque são dois programas que versam sobre um período importante da nossa história recente, que foi o 25 de novembro. E depois, fazer o paralelo, como vim fazer ontem, entre o Jorge Marrão e o Joaquim Aguiar, entre o 25 de novembro, a fratura que existe ainda hoje ideológica na sociedade portuguesa, que é Estado versus privado, que chega, como vamos ver no programa de hoje, a um nível absolutamente lamentável, como é o caso na saúde, e depois a situação política que nós vivemos hoje em dia, os desafios que estamos pela frente e, sobretudo, a forma como alguns protagonistas fundamentais da nossa história, inclusive a recente, como é o caso do Presidente da República, estão a encarar este problema, ou esta situação. Bem, vamos então à agenda de hoje. Eu hoje não vou esgotar o problema do SNS, vou deixá-lo para amanhã, porque estou a reunir uma série de elementos que depois que nos permitirão ter uma radiografia. Aliás, é mais do que uma radiografia. Neste momento, nós temos elementos suficientes para, ao analisar o SNS, podermos fazer uma ecografia ou então uma análise ainda mais profunda, uma ressonância magnética àquilo que é o estado do SNS em Portugal. Vamos então à agenda de hoje e vamos começar... só um pormenor. Eu amanhã prometo falar dos seguros de saúde que toquei ontem a propósito de uma manchete do Jornal Notícias. Para mim, das manchetes mais importantes, das histórias mais importantes que eu vi nos últimos tempos. Confirma uma coisa que temos dito aqui há algum tempo, que é a necessidade urgente e absoluta de recorrermos a seguros de saúde. Ainda hoje de manhã, numa situação pessoal, tive a oportunidade de confirmar isso. O SNS desprotegeu-nos. Mas vamos ver isso amanhã. Bom... o que é que eu tenho para si, para a agenda de hoje? Olha, primeiro ponto, debate quinzenal de ontem. Vai ser um dos centros da conversa de hoje. Nesse debate quinzenal, que era um debate importante, não é? Porque antecede, digamos assim, daqui a 15 dias ninguém está para a política, não é? Daqui a 15 dias o pessoal está preocupado com o Natal, com as festas, com a família, o Diabo 4. Este debate era um debate importante, porque... uma boa parte da discussão sobre o que vai aparecer no Orçamento de Estado deste ano, perdão, de 2020, como já sabe, já tem data inclusive para ser discutido ou aprovado, uma boa parte do que vai acontecer está neste momento a ser analisado, discutido, inclusive dentro do Governo e fora do Governo. E, portanto, o debate de ontem era um debate importante. Rui Rio continua a ser uma desilusão para mim. Porque quais são os dois pontos que ele vai buscar, dois pontos essenciais para a conversa de ontem? O primeiro, a história do englobamento de rendimentos. Já passou. Não é só porque o Primeiro-Ministro ontem voltou a dizer que aquilo não vai ser um problema. É porque este debate e esta pressão do Rui Rio devia ter sido feita há 2 semanas, há 3 semanas, não é agora. Mas Rui Rio ontem vai buscar uma questão que não é assunto neste momento, que é a história das heranças. E da tributação de heranças, não sei quantos, que permite ao Primeiro-Ministro fazer aqueles brilharetos, como fez ontem, que dizer assim, o senhor está atrasado 4 anos. Bom, de facto, na questão das heranças está. Mas o problema não é esse. O problema é, um líder político tem de ter momento. Tem de saber escolher o momento certo. Às vezes é uma questão de um dia ou 2, mas o momento certo para introduzir certas questões, para discutir certas questões e para questionar quem está do outro lado. Ora, Rui Rio, quando aparece a fazer isto, normalmente sai a destempo. Você que nos chega aqui, eu tenho alertado nas últimas semanas para esta ausência da oposição, e não foi só Rui Rio, curiosamente, foi o próprio CDS. Ou seja, às vezes
em política, o momento certo é o minuto, o dia, não é a semana ou o mês. Bom, segundo ponto desta conversa. A incapacidade da direita para desmentir António Costa. António Costa tem vezes em que mente com todos os dentes que tem na boca. E, das duas, uma. Ou o faz com um sorriso rasgado de orelha a orelha, ou o faz com ar crispado. Já agora uma coisa, eu não sei se o Rui Rio já percebeu que o António Costa é uma pessoa que, quando se chateia com alguém, leva tudo à frente. Não há amizade para trás. Rui Rio tem a mania que aquela cordialidade entre ele e António Costa para ficar não é. E isso já se provou desde a história de Tancos, já antes das eleições, que se prolongou ontem. António Costa, se puder cilindrar alguém à sua frente, não tem a mais pequena dúvida em fazê-lo. Eu espero que o Rui Rio tenha metido isto na cabecinha de uma vez por todas. Bom, voltando à conversa. O Primeiro-Ministro, frequentemente no Parlamento, nomeadamente nos debates quinzenais, primeiro foge às questões. Como aconteceu ontem, tentou fugir à questão de Cecília Meirelles, para mim foi das pessoas que melhor questionou, inclusive e Catarina Martins também, curiosamente. Eu estou a elogiar o comportamento destes políticos, os erros e as falhas do governo. Mas é impressionante como, em conjunto, a direita tem uma grande dificuldade em desmentir o Primeiro-Ministro e em expor a ridículo e a nu aquilo que são os problemas e aquilo que são as falsidades contidas no discurso oficial. Ontem, curiosamente, a propósito do SNS, como vamos ver a seguir, quem desmente o Primeiro-Ministro é o próprio Governo. Mas sobre isso já lá vamos. Ponto seguinte. As rendas acessíveis da Câmara Municipal de Lisboa. Como você sabe, anda tudo maluco, com a mania de querer limitar o arrendamento, não sei o que, se fizerem uns fretes que é contratos de longa duração, mais não sei quantos rendas de 25% abaixo do preço do mercado. Bom, eu já uma vez disse aqui, e finalmente começo a ver, parece que há algum bom senso em algumas autarquias. Câmara de Lisboa, por exemplo. Eu já disse aqui uma vez, se o Governo quer casas acessíveis para gente que não pode pagar, faça o Estado. Nós já temos uma coisa chamada casas sociais, bairros sociais, alguns de má memória, não é? Se nós estamos num momento de disparo de rendas de casa, que tem a ver com a falta de habitação, que tem a ver com a falta de encorajamento a fazer habitação para arrendamento, se o Governo, em vez de estar a limitar os privados, faça uma coisa simples. Crie habitação social. Ou então, se quer fazer rendas acessíveis, faça o Governo, com o dinheiro do Estado. Está a ver? Bom, a Câmara Municipal de Lisboa parece que percebeu isto, finalmente. Agora veio anunciar umas rendas, aliás, vou dizer uma coisa, acho inacreditável como é que se consegue chegar àqueles valores de rendas, T1, T2 e T3, para pessoas com famílias independentes do rendimento que têm. Mas, ótimo! Se querem fazer isto, façam com o dinheiro do Estado. Não obriguem os privados a ser segurança social. Porque não é justo. Não é? Tem que ser o Estado a fazer este papel. Se não têm capacidade, se não existe mercado de arrendamento, porque o Estado se mete em tudo, bom, mas pelo menos, se não quer ter pessoas com dificuldades em arrendar, faça casas com rendas acessíveis. Ou chame-lhe bairros sociais 2, o que quer que seja. Agora, não obrigue os privados a fazer a segurança social. Ponto seguinte. O inacreditável inquérito ao comandante da GNR de Torres Novas. Eu vou-lhe contar a história. O deputado do Chega, André Ventura, apresentou uma fatura do posto da GNR de Torres Novas, por causa de compra de material que o Governo diz que compra e não compra. Bom, ontem ficámos a saber que o comandante do posto da GNR vai ser sujeito ao inquérito por ter divulgado aquela informação. Bom, a TVI foi fazer contas e descobriu que naquela zona dos 900 e tal polícias, apenas, ou militares, apenas existem coletes à prova de bala abaixo de 300, dos quais 80 e não sei das quantas não estão em condições. Bom, diga-me uma coisa. Eu não sei se o Governo ou as autoridades mandam comprar ou não, mas há uma coisa que eu sei. Quem é o militar da GNR ou polícia que, sentindo-se inseguro, não diz assim, mas eles não compram, só há... Somos 900, há 300 coletes à prova de bala, vou comprar eu. Explica-me uma coisa. Isto é algo difícil de perceber. É a segurança das pessoas. É a segurança dos militares. Bom dia.
um fã da cor do dinheiro. A vantagem de fazer isto ao ar livre. Bem, isto é a segurança dos militares. Os polícias GNR andam desprotegidos. Eu estou para saber se esta história do aumento dos acidentes, ok, não tem a ver com o facto das polícias, neste momento, se sentirem não apoiadas. Percebe? Mas sobre isso falaremos. Um militar da GNR e um polícia precisa de segurança. Os tempos não estão fáceis. Portanto, se o governo, se a entidade ou o chefe lá em cima demora a mandar aprovar, eu, se fosse polícia, faria a mesma coisa. Compraria material necessário para a minha segurança e para o exercício das minhas funções. Agora, repara neste pormenor. A preocupação do governo é quem foi o bufo que deixou sair esta informação. Francamente, não é esse o ponto. O ponto é, nós como cidadãos, como sociedade, como Estado, estamos a proteger os polícias e a GNR ou não? E eles é que garantem a nossa segurança. Podem cometer erros, podem cometer falhas, mas nessa altura serão julgados por isso. O que nós não podemos fazer é desproteger a polícia e as forças da ordem. Eu acho que isto é tão óbvio, só um néscio não vê. Bom, último ponto. João Galamba está hoje no jornal I, que diz que reverter a concessão do lítio seria um crime. Mas espera aí, João Galamba, então e a TAP? E então os transportes metropolitanos de Lisboa e Porto que foram revertidos por vossas excelências quando chegaram ao governo anterior? Epá, façam um favor, não nos atirem areia para os olhos. Bom, vamos lá então à agenda de hoje. Bem, o Primeiro-Ministro ontem mentiu no Parlamento. Eu estava a ouvir o debate na rádio, vinha de carro, e eu ouvi dizer assim, epá, este tipo está a mentir. Bom, quando é que foi? Quando a deputada Cecília Meirelles disse assim, está a ver o Hospital Padre Américo, lá em cima, consulta de cardiologia, 1400 e não sei quantos dias, ok? E o Primeiro-Ministro, não, primeiro começa aquela conversa toda, já vimos mais 5 novos hospitais, é sempre o mesmo bullshit. Mais 15 mil profissionais, é sempre o mesmo bullshit. Mais investimento, não sei o quê, esquece das 35 horas, esquece tudo. Ai, não é verdade, o tempo de resposta e de espera para as consultas e cirurgias naquele hospital baixou. Eu ouvir aquilo, e eu tinha estado a conversar há poucas semanas como responsável, com uma das pessoas do Hospital Padre Américo, precisamente que era um dos piores exemplos. E aquela pessoa tinha-me transmitido informação completamente contrária, e não vou dizer quem foi capaz de não irem atrás do bufo, né, no Hospital Padre Américo, e mais outros hospitais com quem eu estive a falar, que eu tive-me a documentar para o programa, para analisar melhor as questões do SNS. Bom, e às tantas digo assim, não é possível, então a pessoa deu uma informação completamente contrária daquela que o Primeiro-Ministro. Querem ver que me mentiu? Bom, à noite já tínhamos, vá ver as televisões hoje de manhã, já tínhamos um desmentido, imagino, do Ministério da Saúde a dizer assim, demos uma informação errada ao Primeiro-Ministro. Primeiro ponto, diga-me uma coisa, a pressa de divulgar isto é tão grande, o Governo está tão entalado com os disparates que anda a fazer no SNS, diga-me uma coisa, você acredita mesmo que alguém deu uma informação errada ou foi deliberadamente passado? Primeiro ponto. Mas isto não é o mais importante. Sabe o que é o mais importante? É que em vez de ter sido o Primeiro-Ministro com os no sítio, se o estivesse no sítio, ok? Se o Primeiro-Ministro devia ter sido ele e o seu gabinete a mandar uma nota cá para fora a dizer assim, meus queridos portugueses, desculpem, enganei-vos hoje, no debate parlamentar. Porque a informação que eu dei não é verdadeira. Não. Sabe quem é que fez isto? O Ministério da Saúde. Eu não quero saber se foi o Ministério da Saúde que enganou o Primeiro-Ministro. Não quero saber. A mim me interessa-me é quem passou a informação. Quem passou a informação chama-se António Costa, Primeiro-Ministro de Portugal. Portanto, quem tem que vir pedir desculpa aos portugueses pelo grosseiro erro de ontem é António Costa, Primeiro-Ministro de Portugal. Não é a Marta Quase Temido ou alguém, ou outro raio que o parta. Está a perceber? Chama-se isto não os ter no sítio. Que saudades do Mário Soares. Tinha os seus defeitos, mas era um gajo que, percebe? Quando era preciso metia-os lá em cima. Pronto. Segundo ponto. Como já percebeu, não é? Ouviu o discurso do Primeiro-Ministro ontem, o SNS está ótimo. Está tudo bem. Bem, espera aí. Não foi na semana passada que na Catarina Mendes, essa excelsa figura do PS, e outra excelsa figura chamada Carlos César, vieram dizer que havia problemas graves no SNS, que o PS ia ter problemas? Não, o SNS está tudo bem com o SNS. Está tão bem que ontem a ERSE,
a entidade reguladora da saúde, não é a de eletricidade, de energia, veio dizer, condenar o Hospital de Faro por causa de um senhor que já morreu, que estava com um problema oncológico e com os atrasos dos exames não fez quimioterapia. Portanto, o que a gente deduz daqui é que houve um senhor que morreu com um problema de cancro porque o SNS não respondeu a horas. Você poderá dizer, mas morria mais tarde. Pois é, mas a vida é muito importante. Se a gente puder andar aqui mais uns meses ou uns anos, quando tem aquela doença, e eu sei o que isto é, porque na minha família já passaram por isto, e eu sei o que é a ansiedade de quem tem aquela doença e gostar de viver mais uns 6 meses, ou um ano, ou seja o que for, está a ver? A ERSE condenou a decisão e a situação criada pelo Hospital de Faro. Isto é um exemplo fantástico do CSNS, está tudo bem. Para o Primeiro-Ministro está tudo bem, maravilha. Sigamos para mim. Terceiro ponto. Quem é que está na linha de fogo destes problemas todos? Adivinhou? Mário Centeno. Ontem mais uma vez. E ontem mais uma vez, este é o problema. O PS vai estar na linha de fogo do PCP e do Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda, que fazia de conta que não sabia dos problemas há poucos meses, agora vê os problemas em todo lado. Ontem, a forma como Catarina Martins atirou a Mário Centeno, aliás, tem toda a razão. Eu só tenho pena que a Catarina não tenha ouvido a cor do dinheiro mais vezes, nos últimos meses. Eu sei que já lhes fizeram chegar coisas sobre os comentários que a gente fez aqui. Eu tenho pena que a Catarina não tenha ouvido as coisas que a gente diz aqui há mais meses, porque senão a Catarina, a figura que fez ontem, tê-la ia feita há uns meses, quando se atirou a Mário Centeno. Porque, de facto, Mário Centeno é o responsável por estas brincadeiras todas. Aliás, quero mais um exemplo. Não é só na saúde. Mário Centeno, lembra-se do que nós falámos aqui ontem, antes de ontem, sobre 200 militares da GNR que deviam estar a ser formados para entrar para a força, e neste momento não estão porque não há dinheiro para o curso. Lembra-se? Agora há outra. Bom, qual é que é a outra? Veja o público de hoje. Discussão entre Eduardo Cabrita, Ministro da Administração Interna, e Mário Centeno, porque não lhe dá 80 milhões para meter mais polícias. Aliás, desculpe lá, que é para não haver qualquer dúvida. Vamos lá a imagem. Onde é que está? Centeno nega 80 milhões exigidos pelo MAI para polícias. Pois é. Está a ver? É o Marinho. É o Marocas. Não é o Marocas Soares, é o Marocas Centeno. Bom, eu já disse aqui e vou repetir. Mário Centeno vai sair mal do governo. Então, é assim. Já há meses que lhe digo isto. Mário Centeno falhou a nomeação para um grande cargo na Europa. Mário Centeno já estava a olhar para aquela situação de, vem o FMI, se calhar é o último grande que eu vou ter a oportunidade de fazer, também já falhou. Bom, agora sobra um, que é o Banco de Portugal. Mário Centeno está a ser pontapeado por baixo da mesa, está a levar uns pontapés no baixo ventre todos os dias, pelos seus colegas do PS, os mesmos que o apoiavam aqui há uns meses e que agora perceberam que o Primeiro-Ministro se distanciou dele, e portanto é assim, olha, o chefe distanciou-se, saco de pancada no gajo. E agora aproveitam tudo para cair em cima de Mário Centeno. É bem feita. Como eu lhe disse ontem, é de revelar uma conversa que eu tive com o Mário Centeno antes de ele ser Ministro das Finanças. Foi um alerta e um aviso de jornalista que conheceu o Ministro das Finanças desde 1988, até hoje, e conheceu-os bem. E sabe o que é que depois são os bastidores. Mário Centeno foi um bocado ingênuo. Mário Centeno, escreva o que lhe vou dizer, vai sair mal disto. Ainda pode chegar lá a governador, não sei das quantas. Agora veja só, quem quer chegar a governador acha que neste momento se pode virar a dar uns pontapés ao Primeiro-Ministro e aos outros. Não pode, pois não. Escreva o que lhe digo. Mário Centeno vai sair mal desta brincadeira. Bom, e já agora uma coisa, pode ter a certeza de um ponto. Centeno vai ser grelhado nos próximos meses. E isto que se passou com ele ontem vai se repetir até a exaustão e vamos ver se não vai haver episódios mais graves quanto a isso. Bom, ponto seguinte. O estranho caso da convencido. Eu também sou uma má língua, xiça caramba. Da deputada Joacine Catar Moreira. Eu já lhe tinha dito aqui ontem. A Joacine esqueceu-se que vive numa democracia. Se calhar está mal habituada, não sei. Está mal habituada, está a olhar para outros países, não é? Onde a malta pode segurar jornalistas e pôr um freio nos jornalistas, não é? Então é assim. Ontem, os jornalistas estenderam o microfone e as câmaras disseram, Sr. Deputado, explique lá então aquela história de mandar chamar a segurança para nós não chegarmos ao pé de si. Eu já vos tinha avisado, ouça bem. Eu acho que esta fulana não se enxerga. Eu já tinha avisado que eu não ia dar entrevista nem coisa nenhuma. Joacine, por amor de Deus, desculpe lá, isto é uma democracia.
Você não pode ir buscar capangas ou, se quiser, seguranças, ou então, se quiser, a GNR, ou quem quiser que seja, para pôr entre si os jornalistas. Isto não é o alto-volta, Joacine. Está a ver? Isto não é o Burkina Faso. Isto é Portugal. E é uma democracia. Portanto, se a senhora não quer falar aos jornalistas, fecha a boca. Não diz, eu já tinha avisado, percebe? E, portanto, vai buscar seguranças ou forças policiais para bloquear os jornalistas. Aliás, muito bem teve Ferro Rodrigues ontem, palmas para ele, e mais para o secretário do Parlamento dizer assim, não, segurança para os deputados apenas quando tiverem em causa a sua segurança. Quer dizer, é impensável que a Joacine tenha pensado que a segurança dela estava em causa por causa de jornalistas. Não. Ela é tão convencida que acha que basta um aviso dela para os jornalistas não chegarem ao pé. E se os jornalistas não respeitarem, mete-lhes os seguranças. Oh, minha querida, vai dar uma volta para alguns países do mundo. Não é só em África, na América Latina também, que é para saber o que é falta de democracia. Nós não vamos admitir isto. E à próxima vez que a menina fizer aquilo, o meu comentário sobre si vai ser um bocado diferente. Eu estou a ser muito simpático hoje, Joacine, ok? Isto é uma democracia, não é uma autarcia, ok? Bom, quem diria? O estudo sobre a pobreza divulgado antes de ontem mostra que Portugal tem mais pobres. Oh, espera aí. Mas não é quaisquer pobres. É pobres entre quem trabalha. Isto é um governo socialista, não é? Está lá há 4 anos. Não, já não pode dizer que é do anterior. Agora diz que é do anterior. Isto é um governo socialista. Está lá, vai para o 5º ano. Então, quem é que tinha prometido reverter tudo isto? Quem foi? Já agora, amanhã na saúde, vou tratar de um assunto, que é a história das urgências falsas. Porque não há médicos de família. Quem é que tinha prometido resolver isto há 4 anos? Quem é? Fui eu? Não fui. Já agora é assim. Então um governo socialista, redistributivo, chega ao fim de 4 anos e tem mais pobres entre pessoas que trabalham do que há 4 anos. Então onde é que está o socialismo? Com esta me findo este programa. Ficou aqui um pontinho sobre o caos na educação, vou guardar para amanhã. Como assim como a história do SNS, para analisarmos de forma concreta, porque os sinais são tão claros que qualquer pessoa vai perceber que existe um problema grave com a saúde neste momento. Bom, chegámos ao final do programa de hoje, estão 2.900 pessoas em direto, acho que é esse o número. Quero agradecer a essas pessoas, e todos que veem isto, e já agora pedir-lhe aquilo que peço sempre, colocar um gosto e fazer partilhas nas redes sociais, porque aquilo que você ouve aqui não ouve mesmo em lado nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8.